Para entender a complexa teia de tensões no Oriente Médio hoje, é preciso voltar no tempo. A história do conflito entre Israel e Palestina é longa e dolorosa, marcada por disputas sobre terra, identidade e soberania. A região, considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos, tem sido um ponto focal de conflitos por séculos. A Palestina era uma região sob mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial. Nela viviam majoritariamente árabes palestinos, mas também uma crescente comunidade judaica, impulsionada por movimentos que defendiam a criação de um lar nacional para o povo judeu naquela terra ancestral. As tensões entre as duas comunidades já eram altas muito antes da criação oficial de Israel. O ano de 1948 representa um marco fundamental e divisor de águas. Foi nesse ano que o Estado de Israel foi oficialmente declarado, após uma votação das Nações Unidas. Para os judeus, muitos deles sobreviventes do Holocausto na Europa, este foi um momento de realização de um sonho milenar de retorno à sua pátria. Para os árabes palestinos, no entanto, o evento é conhecido como a Nakba, ou a catástrofe. A criação de Israel e a guerra que se seguiu levaram à expulsão e fuga de centenas de milhares de palestinos de suas casas e terras, criando uma crise de refugiados que persiste até hoje e está no cerne da questão palestina. A partir daquele momento, o conflito se aprofundou com uma série de guerras entre Israel e seus vizinhos árabes. Territórios como a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental foram ocupados por Israel em 1967. Desde então, a vida dos palestinos nessas áreas é marcada pela ocupação militar, pela construção de assentamentos israelenses considerados ilegais pela maior parte da comunidade internacional e por restrições severas de movimento. A aspiração palestina por um Estado próprio, independente e viável, continua sendo uma busca cheia de obstáculos, alimentando um ciclo de violência, protestos e repressão que se arrasta por gerações. A situação em Gaza é especialmente crítica. Trata-se de uma estreita faixa de terra densamente povoada, que vive sob um bloqueio imposto por Israel e Egito há muitos anos. As condições humanitárias são precárias, com acesso limitado à água, eletricidade e cuidados médicos. É neste cenário de desespero e falta de perspectiva que grupos militantes como o Hamas ganham força, prometendo resistência contra a ocupação. Para muitos palestinos, a luta diária pela sobrevivência e pela dignidade define a sua existência, enquanto a paz parece um horizonte cada vez mais distante e difícil de alcançar. A relação entre Irã e Israel nem sempre foi de hostilidade. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã, governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, era um dos poucos países muçulmanos da região a manter relações diplomáticas e de cooperação com o Estado de Israel. Havia uma aliança estratégica discreta, baseada em interesses comuns contra a influência soviética e o nacionalismo árabe radical. Israel via o Irã como um importante parceiro não árabe no Oriente Médio, e os dois países colaboravam em áreas militares e de inteligência. Essa cooperação, no entanto, seria completamente desfeita pela história. Tudo mudou drasticamente em 1979, com a Revolução Islâmica que derrubou o Shah e levou o Ayatollah Khomeini ao poder. O novo regime teocrático do Irã adotou uma postura radicalmente anti-ocidental e principalmente anti-israelense. Israel passou a ser chamado de Pequeno Satã, e sua própria existência foi declarada ilegítima pelos novos líderes iranianos. A ideologia da revolução posicionava o Irã como o líder de uma frente de resistência contra o que considerava ser o imperialismo americano e o sionismo na região. A antiga aliança foi substituída por uma inimizade profunda e ideológica que definiria a geopolítica regional nas décadas seguintes. Nos anos seguintes, essa rivalidade se intensificou,
mas permaneceu em grande parte como uma guerra nas sombras. O Irã e Israel evitavam o confronto direto, preferindo atuar por meio de intermediários e em teatros de operação secundários. O principal ponto de tensão tornou-se o programa nuclear iraniano. Israel vê a possibilidade de um Irã com armas nucleares como uma ameaça existencial à sua segurança e tem declarado repetidamente que fará o que for necessário para impedir que isso aconteça. O Irã, por sua vez, insiste que seu programa tem fins pacíficos, mas suas atividades e a falta de transparência alimentam as suspeitas israelenses e internacionais. Essa desconfiança mútua transformou a relação em um jogo perigoso de espionagem, sabotagem e ataques cibernéticos. Israel foi acusado de realizar operações secretas para assassinar cientistas nucleares iranianos e atacar instalações estratégicas dentro do Irã. Teherã, por outro lado, foi responsabilizado por ataques contra alvos israelenses e judaicos em várias partes do mundo. Cada ação de um lado provocava uma reação do outro, em uma escalada silenciosa, mas constante. Essa dinâmica de conflito indireto preparou o terreno para a fase mais perigosa que estava por vir, quando as sombras não seriam mais suficientes para conter a hostilidade. Para levar sua luta contra Israel para além de suas fronteiras, o Irã desenvolveu uma estratégia de apoio a grupos armados na região. Essa rede de aliados, conhecida como Eixo da Resistência, permite que Teherã projete seu poder e desafie Israel e os Estados Unidos sem arriscar um conflito direto em seu próprio território. Os dois principais beneficiários desse apoio são o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, nos territórios palestinos. Esses grupos recebem do Irã financiamento, armas, treinamento e orientação ideológica, tornando-se peças-chave na estratégia iraniana e fontes constantes de preocupação para a segurança de Israel. O Hezbollah, que significa Partido de Deus em árabe, surgiu no Líbano nos anos 80, durante a Guerra Civil e a ocupação israelense do sul do país. Com forte apoio iraniano, o grupo se transformou em uma poderosa força militar e política no Líbano. Ele possui um arsenal de foguetes e mísseis, muito superior ao de muitos exércitos nacionais. E sua principal razão de ser é a luta contra Israel. O Hezbollah e Israel já travaram uma guerra em 2006 e continuam a se enfrentar em confrontos esporádicos na fronteira, representando a ameaça mais significativa e imediata para o norte de Israel. Na faixa de Gaza, o Irã encontrou outro aliado importante, o Hamas. Embora o Hamas seja um movimento sunita, enquanto o Irã é uma teocracia xiita, a inimizade comum contra Israel uniu os dois. O apoio iraniano permitiu que o Hamas fortalecesse seu braço armado, as Brigadas Al-Qassam, e desenvolvesse sua capacidade de produzir e lançar foguetes contra cidades israelenses. Esse suporte transformou o conflito localizado entre israelenses e palestinos em uma arena adicional da rivalidade mais ampla entre Irã e Israel. Cada foguete lançado de Gaza é visto por Israel não apenas como um ato do Hamas, mas também como uma expressão da influência iraniana em suas fronteiras. Essa estratégia de guerra por procuração, ou proxy, permite ao Irã manter Israel sob pressão constante. Ao armar e financiar grupos como o Hezbollah e o Hamas, Teherã consegue criar múltiplas frentes de conflito, forçando Israel a dividir seus recursos militares e de inteligência. Para os israelenses, isso significa viver sob a ameaça permanente de ataques vindos de diferentes direções. Para os palestinos e libaneses que vivem nas áreas controladas por esses grupos, a aliança com o Irã traz consequências devastadoras, atraindo retaliações israelenses que resultam em destruição e perda de vidas civis, aprisionando-os em um ciclo de violência regional. A guerra nas sombras entre Irã e Israel chegou a um fim abrupto em 2025. O que antes era um conflito travado por meio de intermediários e operações secretas, escalou para um confronto militar direto,
marcando o início de uma nova e perigosa fase. Em meados de junho, aproveitando o que considerou uma janela de oportunidade estratégica, Israel lançou uma série de ataques aéreos massivos contra o Irã. O alvo principal eram as instalações do programa nuclear iraniano, como as de Natanz e Esfahan, além de bases militares e lideranças importantes. A justificativa de Israel foi a de que o Irã havia acelerado seus esforços para obter uma arma nuclear. A resposta do Irã foi imediata e contundente. Em uma operação batizada de punição severa, Teherã lançou centenas de mísseis balísticos e drones contra o território israelense, tendo como alvo bases militares e de segurança. Pela primeira vez, os dois países se atacavam diretamente em larga escala, e as sirenes de ataque aéreo que antes soavam por causa de foguetes de Gaza ou do Líbano, agora alertavam para mísseis vindos do Irã. A troca de ataques resultou em dezenas de mortos em Israel e centenas no Irã, levando o Oriente Médio à beira de uma guerra regional de consequências imprevisíveis. Essa escalada dramática não ocorreu no vácuo. Ela foi influenciada pela posição dos Estados Unidos. Sob a administração Trump, os Estados Unidos reforçaram seu apoio militar a Israel, enviando equipamentos e contingentes para a região. O Irã acusou Washington de ter dado um sinal verde para o ataque israelense, uma vez que ambos os países compartilham o objetivo de impedir um Irã nuclear. Os Estados Unidos, no entanto, tentam equilibrar o apoio a seu principal aliado com o desejo de evitar ser arrastado para uma guerra total no Oriente Médio, um cenário que o Irã alertou que poderia acontecer se as forças americanas interviessem diretamente. Enquanto a atenção do mundo se voltava para a troca de fogo entre Irã e Israel, a crise humanitária em Gaza se aprofundava. Os palestinos temem ser os esquecidos nesse novo capítulo do conflito, com a comunidade internacional focada na ameaça de uma guerra maior. A situação mostra como todos os conflitos na região estão interligados. A rivalidade entre Irã e Israel, a luta palestina por um Estado e o jogo de poder das potências globais formam um nó complexo e volátil. Os acontecimentos de 2025 deixaram claro que a instabilidade em uma parte do Oriente Médio pode rapidamente incendiar todas as outras, com um custo humano devastador para todos os envolvidos.